sua fala. Pessoal, são 12 horas e 34 minutos. Acho que a gente podia fazer uns 20 minutos aí de debate. O que vocês acham? Então a gente poderia abrir as inscrições. Já vamos começar com a nossa amiga Lujana. Vamos fazer 1 minuto para pergunta. A gente junta aí umas 5 perguntas, aí o pessoal faz o comentário e assim vamos ver o que a gente consegue fazer. Pode ser? Pessoal, não quero fazer uma pergunta, parabenizo a mesa. Quero fazer uma complementação em relação à questão da capitalização. Infelizmente, quando agradeço a Rita a recomendação dessa cartilha, infelizmente, quando estava concluindo essa cartilha, não consegui colocar na cartilha o que está colocado na PEC, que só fui perceber a partir daquela entrevista do Paulo Guedes na CCJ. Escrevi um artigo que está no site da Auditoria Cidadã da Dívida, intitulado Sua aposentadoria nas nuvens e eles felizes na terra, contas nacionais, o que o Paulo Guedes esconde. Então, sempre que é perguntado sobre a capitalização, eles nunca explicam. Não é só porque não querem mostrar o Chile, que é a base. Lá nessa PEC está colocado o sistema de... É porque o que eles estão escondendo joga por terra todo o discurso que eles estão fazendo. Então, o que é que eles estão colocando? Querem 1 trilhão. Se não conseguir 1 trilhão, não tem capitalização. Mentira! Se não conseguir 1 trilhão e eles conseguirem aprovar a capitalização, vai continuar para as aposentadorias e pensões atuais sendo pagas pelo regime de repartição que eles dizem que está quebrado, que está falido. Com uma diferença: todos os riscos vão estar nas costas dos trabalhadores. Os futuros, quando forem se aposentar, não vão se aposentar com base na repartição, vão se aposentar com base na capitalização. Aquelas aplicações vão estar vinculadas a uma taxa de juros virtual. Quem quiser aprofundar mais o assunto, se chama saída nórdica, uma alternativa, inclusive tem artigo com esse título, saída nórdica, uma alternativa à repartição e à capitalização. Quando o Rodrigo Maia diz que a capitalização pura não passa, na PEC já está essa capitalização não pura. Quer dizer, se conseguirem o 1 trilhão, o dinheiro para mudar de um sistema para outro, eles vão fazer pura. Se não conseguirem o dinheiro que eles querem para a gente pagando para eles acabarem com a Previdência e com a Seguridade Social, eles vão fazer esse sistema nórdico que já está lá colocado. Obrigado, Lujana. Lúcia. Sou eu. Bom dia, pessoal. Parabéns aí à mesa, brilhante explanação, mas para mim ainda restou algumas dúvidas que eu queria pedir aos palestrantes para me tentar explicar melhor. Eu vou na mesma linha aí da Lujana, sobre a maldita capitalização. Primeiro, a capitalização, ela está na PEC 6 ou não? Ou que está apenas a desconstitucionalização para que depois, através de legislação ordinária, eles criem o regime de capitalização? Isso que eu ainda me resta uma dúvida, que alguns dizem que está ou não está, enfim, eu queria que vocês falassem sobre isso. A outra questão sobre essa capitalização. Esse período de transição, que o doutor Marcelo falou, a Rita e a outra palestrante falou também, eu queria saber o seguinte: quem vai pagar essa transição? Como será essa transição? Porque nós vamos ter um período onde os novos trabalhadores vão para a capitalização, se ela se concretizar. Muitos que estão no regime da Previdência vão ser forçados a ir para lá também. E quem vai ficar aqui para poder pagar o rombo? Quem vai financiar essa transição? Quanto
custa? Vocês já ouviram o Paulo Guedes falar de quanto vai custar essa transição? E da onde eles vão tirar o dinheiro, né, para poder pagar essa transição? Então, são essas as minhas dúvidas que eu queria que vocês explicassem. E dizer o seguinte: amanhã, né, aqui estão os operadores das principais políticas públicas do país: Previdência Social e Saúde. São as bases, né, dessas políticas da Seguridade Social. Nós temos que ser a vanguarda na luta para defender essas políticas. Nós, trabalhadores da Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência, que estão aqui na sala. Então, amanhã na nossa plenária, nós temos que criar um plano ousado, sem medo, para botar a nossa categoria na greve geral. Porque a greve geral, o trabalho no Congresso é importante, sim, mas a luta nas ruas é que vai parar essa gente, que vai parar esses deputados. Então, nós precisamos de construir um plano para que a gente esteja no dia 14 de junho com a nossa categoria na greve geral, para poder barrar esse absurdo, né, que eles querem impor sobre a classe trabalhadora. Obrigada. Obrigado. Vira lá para a foto. Vou pedir para você virar lá para a foto. Próximo. Jean saiu. Quem é o próximo? Gente, eu vou aproveitar. Mardones? Mardones? Vou me despedir. Por favor. Gente, Mardones, só um minutinho. Eu tenho um curso agora, uma hora que eu já adiei 3 vezes, né? Vou ter que fazer durante a semana de reciclagem no Detran, porque 20 pontos aqui em Brasília. Olha, luta firme, estou vendo que a gente não vamos passar isso aí, de jeito nenhum. Vamos continuar com a solidariedade e que o dinheiro retorne para a economia, tá? Um ótimo plenário para vocês. Obrigada. Obrigado, Mita. Parabéns pela apresentação. Mardones? Primeiro, parabenizar a mesa aí, os palestrantes, pela apresentação. E solicitar a FENASPES, né, se possível, eu sei que é produção intelectual, se possível disponibilizar para a plenária e enviar por e-mail essas apresentações para a galera melhorar o debate nos estados. Então me dê um segundo. Os palestrantes já disponibilizaram as apresentações, o Pedro já salvou, depois a gente vai colocar um link lá na página da FENASPES. É isso, Pedro? Beleza? Aí todo mundo retira o link lá no site da FENASPES. Show. Não, nós tivemos nossa semana no Congresso e a gente verificou uma série de movimentações de categorias tentando apresentar emendas, né? E nós também fomos fazer a mesma coisa, não no sentido de apresentar emendas, né? Mas eu não vi nenhum palestrante falar sobre a discussão da aposentadoria especial, né? Que foi feita a emenda 20, a 41, 47, tem uma nova emenda, e até agora a gente não viu nenhum debate, nem no governo do PT, né, que a gente brigou o tempo todo lá, sobre a questão da contagem especial do tempo de serviço, e a emenda 20, que é fruto já dos mandados de junção, essas coisas, até hoje não foi levantada, né? Isso atinge também diretamente a nossa categoria, principalmente o presidente da FUNASA, que trabalha com controle de vetores dos estados, né? Esses não vão sobreviver se tiver contribuído de 40 anos, né? Não trabalhar até 40 anos trabalhando. Eles não estão sobrevivendo 35. Nossa categoria morre com 55, 60 anos precocemente. Toda semana morre um colega nosso. Então, essa é a pergunta sobre o que está sendo discutido nessa reforma da Previdência. Não é tentar se salvar, mas é tentar sobreviver. O que está sendo discutido na reforma sobre essa questão da contagem especial e a aposentadoria. Obrigado, Mardones. O próximo inscrito, Cleilson, ou Cleiton. Cleilson. Bom dia a todas e a todos. Bom, gente, isso aqui é a PEC. São 40 folhas, né? E 25 folhas do encaminhamento do senhor Paulo Guedes para justificando para
o Bolsonaro, certo? Então, resumindo, isso aqui é a certidão de óbito dessa Previdência Pública e a certidão de nascimento da Previdência Privada, certo? Bom, existe um mecanismo para retirar recursos da Seguridade Social. Seguridade Social que é saúde, previdência e assistência. Esse mecanismo é a DRU. Eu queria que falasse um pouco mais sobre ela, que nasceu em 1994 com 20% e hoje 30%, certo? Que vai a sua validade até 2023, certo? Eu pergunto aqui, na capitalização, o empregador fica desobrigado de contribuir e o poupador, aquele trabalhador que é obrigado, né, a contribuir individualmente, certo? Ele faz parte, ele vai ter recursos daquele rendimento que aquele banco, aquela instituição financeira está tendo com o seu dinheiro que está ali depositado. Eu queria saber dessas duas coisas. Foi falado aqui na importância do FPM para os municípios, Fundo de Participação dos Municípios. Tem um município lá vizinho ao meu que de FPM, só um minuto por favor, de FPM entra por mês em torno de 8 milhões de reais. E do dinheiro da Previdência Urbana e Rural passa dos 36 milhões de reais. É o que movimenta aquele comércio lá. Será a morte também daquele município? Deise. Oi, gente. É assim, gente, olha, parabéns pela mesa, viu? Os três deram conta do recado, achei muito bacana, porque cada um abordou uma parte daquilo que a gente está discutindo sobre a reforma da Previdência. E foi muito interessante. A minha preocupação, vou tentar abordar mais, porque realmente a Lujan tem razão, a parte que ficou mais difícil para a gente entender foi a capitalização. Eu só consegui assimilar como seria a capitalização em dois motivos. As empresas privadas não são mais obrigadas a contribuir com a Previdência Social. Então, mas o trabalhador, ao ser contratado, num acordo coletivo ou individualmente, para ele ser contratado, ele pode assinar, assim como nós, anos passados, quando nós entramos no INSS, não era obrigado, mas nós fomos convocados, entramos na Previdência, né? Para não falar só INSS. Nós fomos convocados a assinar um documento que era assim, chamava GEAP e Pecúlio, sabe? Assim vai ser os trabalhadores. Com um detalhe, o regime de capitalização para nós que trabalhamos na Previdência Social é assim. A Prefeitura, a gente pergunta se, quando a Prefeitura fez o regime de previdência próprio, a gente, obrigatoriamente, aparentemente, o INSS tinha que repassar o dinheiro do contribuinte para a Prefeitura, que não repassou também. E depois, quando a Prefeitura deixou de ter regime próprio, também manda todo mundo para o INSS, deveria ser vertido esse dinheiro para nós. Não é, vocês sabem que não são. Mas assim, olha só, isso porque é município para município, né? Município para o federal, ou estado para o federal, quando a gente pega. Estou dizendo tudo isso porque nós, quem quer saber o que é o regime de capitalização, só olhar para o nosso pecúlio. Quanto nós vamos sacar ao se aposentar de pecúlio? Dá 3 parcelas, dá 24 parcelas no máximo. Depois disso, imagina se fosse... eu estou falando pecúlio, só para concluir mesmo, porque pecúlio é só nós que pagamos, o governo não paga. Ao nós pagarmos lá o valor que nós contribuímos durante 30 anos, 35, agora para receber, no máximo 24 meses. Me corrija aí o pessoal que está no 36 meses para receber. Depois de 36 meses, se depender só do pecúlio, nós já estaríamos na rua. Ana Lago. Aí, pessoal, na fala da Ana Lago, a gente fecha essas 5 primeiras pessoas, abre aqui as ponderações e depois a gente ouve mais 5. Então, eu queria trazer aqui a preocupação, tendo em vista que a nossa base hoje, a base da federação, ela é
todo mundo sabe, saúde, trabalho, previdência, assistência social, mas a nossa base hoje, ela é em sua grande maioria de aposentados, né? Os sindicatos estaduais, eles estão hoje com 50%, 60%, 70% de aposentados na base. E dentro da reforma da Previdência não existe regra de transição para os aposentados, os já aposentados. O que significa isso? Que o governo está descartando de vez a responsabilidade com quem já está aposentado. Então essa é uma preocupação que nós temos que ter enquanto federação. Já falei na reunião de direção, nós temos que chamar uma plenária nacional dos aposentados, nós temos que informar a categoria que pode acontecer e chamar a categoria para a greve geral no dia de 14 de junho. Se nós não formos em massa para as ruas, nós seremos derrotados. No parlamento, na reforma do Estado, na reforma da Previdência, o trabalho já foi, os companheiros do trabalho estão no Ministério da Economia, no Ministério do Ar, que ninguém sabe como é que vai ficar. A própria economia está reestruturando as secretarias, que não sabem do que vai ficar. O governo tem um projeto de jogar todos os aposentados de todo o serviço público do Executivo dentro do Ministério da Economia, numa secretaria de aposentados, desvincular dos ativos. Então nós temos que abrir o olho e chamar a atenção dos companheiros para o que de fato vai acontecer com nossas vidas. Não adianta depois nós vir aqui chorar, a federação esqueceu dos aposentados. Nós temos que nos unir em todos os debates que existem de reforma e fazer denúncia. Não é só do serviço público, é do regime geral. Vão viver com R$400? Num país capitalista, cujo mercado financeiro especulativo vive para o capital e para uma minoria. Obrigado, Ana. Tem uma proposta para a mesa, pessoal, que é o seguinte: só tem mais 4 pessoas inscritas. Então a gente ouviria esses 4 e aí já encerraria com a fala dos palestrantes. Pode ser? Então vamos lá. Próximo. Moacir. Bom dia a todos e todas. Primeiro, o mais importante do debate aqui é que todo mundo pode observar e absorver de que é um desmonte total da seguridade da saúde. O INSS nesse ralo vai se extinguir, que se você acaba com a contribuição da forma que está hoje, com toda dificuldade obrigatória da empresa, passa a capitalização, o banco vai administrar o seu patrimônio, vai administrar o seu benefício e aí é você banco. Tem um exemplo hoje parecido, não igual, que é o da Viva Prévio lá, por exemplo. Cada um tem uma conta, embora é coletivo, mas tem uma conta lá. A conta é tua, a Viva administra. Se fosse um banco, estava no banco. Então é um exemplo. Outro exemplo é você ter as capitalizações dos planos de previdência das estatais. Lá tem do Banco do Brasil, Petrobras, tem lá da Eletrobras, cada um tem um plano geral e tem um plano específico. Então esse plano específico, quem administra ainda por enquanto é a empresa. Quando o banco privatiza, passa para a empresa privada. Do ponto de vista nosso aqui, eu acho que ficou muito bem aqui compreendido o seguinte: não existe derrota individual nem vitória individual. Aqui a única chance é a luta coletiva. Ou lutamos com todo mundo junto, aposentado, trabalhador ativo, seguro, seguridade, Anvisa, trabalhadores que estão na ponta, terceirizados, quem quer que seja, nas ruas, ou não há como você enfrentar esse projeto. Nós demos um exemplo o ano passado na greve geral. Os estudantes, educadores, deram exemplo aqui no dia 15, ocuparam o país todo. Foi ocupado nessa linha de frente de luta, e nesse dia 15 demonstrou para o governo que não existe facilidade no projeto fascista que eu estou implementando. Eu acho que nós temos um grande elemento. E para a mesa aqui, é importante colocar aqui para nós, que nós, trabalhadores desse setor aqui, temos um grande papel, e essa geração aqui já dizia nosso ilustre doutor Milton Rix. A essa geração está dado esse desafio de enfrentar esse projeto fascista neoliberal. Esse projeto está trocado. Essa geração, não tem outra. Se essa geração for derrotada, não haverá geração futura. Haverá um total desastre desse país, o retrocesso. Então, companheiros, esse é o caminho nosso para encaminhar hoje e amanhã nos debates e na categoria, principalmente no dia 14 de junho, uma grande greve geral. Ailton. Boa tarde, colegas.
parabenizar a mesa pela exposição. Queria trazer uma reflexão para a mesa, para o debate, para nós, que diz respeito à luta contra a reforma da Previdência. E vamos avaliar um ponto. O dia 15 de maio, um dia importante nessa luta, que ganhou proporções enormes. Só que vale lembrar que esse chamado para o dia 15 de maio era em cima de uma pauta específica, que era em defesa da educação, que ganhou mais força em relação aos cortes da educação proporcionados pelo governo Bolsonaro. E foi importante nisso, que nesse movimento de uma pauta específica, que é a educação, conseguiram combinar de forma efetiva a luta contra a reforma da Previdência. Isso é um ponto importante. Eu acho que a Ivana pode falar um pouco sobre isso, porque a Ivana é da direção da ANDES, né, explica um pouco melhor sobre isso. Nesse sentido, eu vou dar um exemplo. Em São Paulo, os sindicatos metroviários, o sindicato dos professores da POS, está fazendo um chamado às suas categorias, às suas bases, que é uma luta combinada, que é com a pauta específica, junto com contra a reforma da Previdência. Então eu acho que isso é importante observar esse movimento e essa experiência, que é a experiência da classe nesse momento. Combinar a luta específica que setores têm, que movimenta a condição concreta do trabalhador, junto com a pauta geral. Então essa é a reflexão que eu deixo para a mesa pensar e para nós pensarmos. Muito obrigado. Obrigado. Daniel. Bom dia para todo mundo. A gente está vivendo um momento bastante tenso aí, né? Eu acho que vocês estão acompanhando o jornal, a crise política tem se agravado, principalmente depois dos atos do dia 15, e me parece que a situação política nesta semana ela mudou drasticamente. Isso é importante a gente ter em mente quando a gente faz qualquer análise de conjuntura nas setoriais hoje à tarde e na plenária amanhã, porque ela vai balizar as movimentações que nós vamos fazer agora. A respeito da reforma da Previdência, está valendo agora. O Congresso está se articulando para apresentar um substitutivo global ao projeto apresentado pelo governo federal. Ou seja, pode ser que várias coisas que foram debatidas aqui, foram expostas aqui, mude. Mas o objetivo deles é ainda economizar R$1 trilhão. Ou seja, o centro, o eixo, pode mudar algumas coisas, talvez até se especula que a capitalização caia, seja tirada do texto, mas o global do ataque aos serviços públicos vai continuar, porque este é o centro do governo. Isso existe um acordo geral, por mais que eles estejam batendo cabeça sobre a pauta ideológica e sobre a desarticulação do governo, os partidos do Congresso, e aí eu colocaria quase todos os partidos, inclusive setores da oposição ao governo. Quero citar um exemplo. O PT está apoiando a reforma da Previdência através dos seus governadores. Os governadores querem a reforma da Previdência porque eles, assim como o governo federal e os governos municipais, não têm dinheiro para pagar o funcionalismo, não tem dinheiro para isso. Então nós estamos vivendo, me parece, que este problema da Previdência, não só o problema da Previdência, o problema da educação, a economia do país está ruindo. Não existe como sustentar o sistema previdenciário sem empregos. Eles fizeram no ano passado uma reforma trabalhista que retirou direitos das pessoas, retirou o trabalho formal das pessoas, e hoje essas pessoas com um trabalho mais precarizado não estão contribuindo como contribuíam para a Previdência. Isso leva a um colapso também da Previdência. Não só da Previdência, o grosso de serviços públicos para a saúde também é custeado por isso. É o orçamento global da Seguridade Social. A alternativa que eles propõem é mais arroxo sobre os trabalhadores. O que nós temos que defender? Um projeto alternativo de país, primeiro um plano emergencial para sair da crise, que gere emprego, que gere renda para as pessoas, porque as pessoas são 13 milhões de desempregados no país, 27 milhões contados desalentados, que são pessoas que já perderam a possibilidade. O país está ruindo, gente. Não existe atividade econômica. O investimento público, que era importante, caiu na sua maior faixa histórica agora.
nesse trimestre. O país está ruim e não existe alternativa. A única coisa que eles dizem é arroxo. Então, falando que o Ailton colocava aqui, a pauta que está colocada agora, é óbvio que a Previdência tem uma centralidade, porque o governo coloca isso como a principal saída. Mas é uma mentira. Os próprios deputados parlamentares de direitos estão dizendo que a Previdência não vai resolver o problema. E nós estamos dizendo, não vai resolver e vai agravar o problema, porque a Previdência é uma forma de distribuição de renda. 70% dos municípios dependem da renda da Previdência. Então, para concluir aqui, eu acho que a movimentação que nós temos que fazer deve juntar e unificar todas as pautas. A defesa da Previdência deve estar vinculada com a defesa da educação, dos investimentos públicos de modo geral, com um plano alternativo para gerar emprego e com as nossas reivindicações também, que são importantes, porque nós estamos sendo atacados com isso. Então, nesse sentido, nós temos que construir uma grande greve geral, nos movimentos que vão ter aí, apresentar um grande apoio para a gente preparar a luta aí na rua. Obrigado. Eu sou o último inscrito e eu queria tocar em 2 pontos fundamentais. Eu acho que o primeiro ponto que é realmente importante a gente dar talvez um detalhamento melhor é essa questão da capitalização. E é muito importante a gente reforçar a questão de que ninguém está seguro. Porque o que a gente viu hoje na ponta da corda? Uma avalanche de pessoas pedindo aposentadoria, achando que ao pedir aposentadoria e estar aposentadas, elas estão seguras. E nos foi muito bem dito aqui, depois eu gostaria até que reforçasse isso, né? Se eu mudo este regime, vou para a capitalização, não tenho dinheiro para pagar quem está aposentado, como é que fica? Não há salvação para ninguém fácil. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que depois os palestrantes aqui reforçassem. Segunda coisa é a questão do nosso Congresso. A gente olha para esse Congresso e para as notícias e acha que está um frangalho. Não está. Como bem disse o meu antecessor aqui, estão articulando uma medidona geral. Então não vai ser uma emendazinha lá na ponta, que alguém peça, que um deputado peça, ou que nós aqui pedimos, vamos lá, apresentamos uma emenda, quero que mude isso. Não vai ser isso que vai mudar o Congresso. Se não houver esse grande acordo das emendas grandes, dos grandes blocos, das chamadas lideranças de cada partido que vai lá e articule essa mudança, uma emendazinha aqui por baixo não vai resolver. Tá? Então precisamos pensar no macro, em como pressionar esse governo, e a única alternativa de fazê-lo é as ruas.